Nem as loucuras do amor, do tabaco e do álcool valem a loucura do ator quando abre-se em flor sob as luzes do palco. Caetano Veloso. Uau! E a TV tornou a nossa convidada de hoje conhecida do chamado grande público. Mas o teatro já corria em suas veias há muito, muito tempo, não é mesmo, Atílio? Pois é. É com enorme satisfação que recebemos hoje Isabel Teixeira. Uma alegria te receber aqui, Isabel. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada, obrigada. Eu estou bem mexida de estar aqui hoje. É? É porque eu assisto o programa, acho um acervo assim, rico de vida e de experiências, e é muito louco eu estar aqui. Que ótimo! Faltava você. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, Isabel, difícil alguém não te conhecer hoje pelo papel que você faz nessa personagem da Maria Bruaca na novela Pantanal. Mas verdade é que você já estava aí pelos teatros da vida há mais de 30 anos, né? Antes de você aparecer aí na televisão com mais frequência. Era uma resistência sua ou tinha algum outro motivo? Não, de jeito nenhum. Nunca uma resistência. Eu não me considero uma atriz. Eu não me considero uma atriz e eu não me considero uma atriz de mercado. O teatro é um tipo de manifestação para mim. Hoje em dia está muito mais... eu consigo ter discernimento disso que eu estou falando, sabe? Eu fui organizando um pouco a vida, durante a vida. Então, eu nunca respondi a um mercado porque eu não sou uma atriz. Então, eu cultivo uma ideia que é a do quarto primordial, sabe? Tem um lugar que eu tenho desde os 15, 14 anos, que eu chamo desse quarto primordial, que é um lugar de arrebatamentos, de deslumbramentos, de alumbramentos, de reflexão, de criação. Depois que eu saí da escola de arte dramática, e sempre... eu não tive nenhuma facilidade financeira na vida. Então, eu sempre trabalhei muito. E para conseguir me sustentar fazendo o que eu estava fazendo, que era teatro, quando eu saí da escola, eu comecei a dar aula. Eu fui trabalhar com o Renato Borg, que me ensinou falou, você tem que ser produtora de você mesma e você tem que dar aula. E fazer várias coisas, né? Eu fiquei um tempo no Teatro Promíscuo, do Elcio Nogueira Seixas e do Renato Borg, e ali eu aprendi tudo. Eu aprendi a fazer administração, bilheteria, iluminação, cenário, me produzir, né? Planilha, muita planilha, muito projeto. Então, eu fui... E uma coisa ia emendando na outra. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo uma peça agora, eu já estava pensando na outra. Então, eu nunca parei e respondi a um mercado. Uhum. Eu fui trilhando essa vida com essa conexão com esse quarto primordial e tentando fazer com que eu tivesse uma escrita do ator, da atriz, no meu caso, né, que vai escrevendo uma trajetória de coerência na vida, assim. Então, mas você estava falando da sua fase da infância. Você nasceu aqui em São Paulo, uma família de muitos artistas, né? Seu pai cantor-compositor, sua mãe foi atriz. Você tem duas avós também na sua vida, que foram atrizes. A gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho e tal. E como é que era a vida dessa menina, Isabel? Você se sentia diferente das outras crianças da sua idade? Como é que era isso? Não, tinha uma diferença, assim, eu fui criada mesmo pela minha mãe. Meu pai, ele participou da minha vida e da minha criação pela palavra, né? Pela palavra direta na minha orelha, assim, porque a gente se falava muito por telefone e tal. Então, isso foi
isso é lógico que isso forma, que isso cria. Meu pai, né? E uma relação dele com a palavra, eu fui fazer faculdade de letras, foi a minha primeira opção na vida, assim. Então, tinha uma coisa da poesia, da descoberta da literatura. Meu pai é autodidata e super leu muito, assim, tem uma relação com a comunicação que é totalmente popular, ele quer ser entendido. Então, isso tudo está nele e estava aqui. Na minha casa, eu tenho fases, assim, mas sempre com a minha mãe presente. E sempre com a minha mãe vivendo uma vida de atriz, batalhadora, e nunca fez televisão, fez alguma coisa, mas muito pontual, e sempre numa batalha muito grande, assim. Eu nunca romantizei essa profissão. Eu sempre soube que ela era difícil. Enfim, mas a minha casa, eu sentia que era diferente, não por eu ter sido doutrinada para ser atriz, não era isso, entendeu? Eu sentia que era diferente porque eu tinha uma liberdade sendo exercida ali por parte da minha mãe. Ela ficou alguns anos casada com Carlos Messene também, que faz parte da minha formação, assim, primordial, né? Então, a primeira peça que eu fiz, o Messene e o Ninho Moraes estavam querendo fazer uma peça infanto-juvenil, discutindo ela dentro da cozinha, e queriam que fosse uma peça de vanguarda na época, porque era uma peça ecológica sobre a poluição em Cubatão e sobre crianças de classe média alta vendo uma realidade de beira de estrada, né? Então vamos ver o que ele tem para te dizer? O Messene? Vamos. Eu conheci a Bel quando ela tinha 2 anos e meio, 3 anos. Eu casei com a mãe dela e nós fazíamos um trio bem interessante. Eu fazia uma peça no Teatro do Bexiga, de bastante sucesso, e ela, com suas tristezas pessoais, eu sempre levava ela para o teatro. Ela achou um jeito de encontrar uma ceninha lá dentro. Eu, com meu amigo queridíssimo Ninho Moraes, escrevemos uma peça que era para ela, Uma Aventura a Caminho do Guarujá. Montamos, essa peça foi premiadíssima e ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Ela colocava o dentro para fora. Suas tristezas, a existência, a dificuldade da existência, ela colocava isso para fora. E hoje ela continua fazendo o mesmo, depois de amadurecimento, depois de aprender tantas coisas. E ela é admirável por conta disso. Um beijo, Bel. Que maravilha, que honra, né? Porque é pai de cena, né? Uhum. E a vida me colocou ele no caminho. E me lembro que quando minha mãe namorava com ele também, ele morava com uma tia, uma época, só que ele ocupava um andar inteiro, sabe? Parecia um professor Pardal, assim. Uhum. Ele joga luz, ele é uma pessoa muito positiva, assim, muito aqui agora. E eu via isso quando eu era pequena e eu gostava tanto disso que eu acho que eu reconheço isso na minha formação. Que lindo. Agora, seu pai já confessou que gostaria que você fosse cantora. O seu lado atriz acabou falando mais alto e parece que ficou muito satisfeito com isso também. Mas naquele ambiente artístico da sua casa, havia 2 atrizes de quem você guarda importantes recordações. A gente fez um quadro sobre elas. Tá, olha só. Vamos ver. Virgínia Vani e Margarida Rey, avó e tia-avó de Isabel Teixeira, 2 fortes referências que Isabel não deixa de cultuar. Essa majestade é crime de traição cometido contra minha real pessoa. Margarida Rey foi uma prestigiada atriz de teatro, cinema e TV. Iniciou sua carreira artística com Os Comediantes, grupo teatral responsável pela modernização do teatro carioca no início dos anos 40. Durante sua trajetória, atuou em quase 50 espetáculos, sob a direção de grandes mestres como Zimbinski e Adolfo Celli, dividindo cenas com astros consagrados na época.
No cinema, atuou em filmes como Porto das Caixas, de Paulo César Saraceni, e encarnou Dona Maria I, a Rainha Louca de Portugal, no filme Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, tido como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Virgínia Vani, a avó, teve sua carreira interrompida precocemente por uma decepção amorosa, mas deixou impressões profundas em sua neta. Duas atrizes que Isabel Teixeira reverencia sempre que pisa num palco. Foram importantes para você? São importantes para você? Muito. E a minha tia Margarida eu não conheci. Eu tenho dela uma edição eu tenho uma edição de luxo em espanhol da Aguilar, com capa de couro pleno, que era dela. E aí a minha agora. E algumas fotografias, entre elas, algumas aqui eu não conhecia, mas eu tenho algumas fotografias e tem uma história muito linda das duas, assim, da minha avó e da minha tia-avó, porque a minha tia-avó foi acompanhar a minha avó ao Rio de Janeiro para minha avó poder ensaiar o vestido de noiva com os comediantes. Simplesmente isso. E a minha avó teve mesmo essa decepção amorosa e falou, nunca mais eu vou pisar no palco. Minha avó era concertista, formada pelo Conservatório de Santos. Meu avô, quando a conheceu, depois dessa decepção amorosa, deu para ela um piano externo aí de armário, que eu tenho até hoje na minha casa. E a minha avó nunca deixou de ser atriz, nunca deixou de ser estrela. Eu me lembro dela, eu morei com ela 2 vezes. Uma com a minha mãe, que a gente pediu socorro e fomos morar ali um pouco com ela, um tempo até a gente se restabelecer, porque a vida no teatro tinha isso. Eu não romantizei mesmo por causa disso. E de uma outra vez que eu fui sozinha, pedi asilo sozinha. Falei, agora deixa eu vir, pelo amor de Deus. E eu lembro dela, minha avó Lourdes, porque o nome dela era Lourdes, mas meu avô chamava ela de Virgínia até o fim da vida, e ela descendo com um robe de chambre, que eu também tenho, com um dragão nas costas, e ela descia com o robe de chambre em cima do pijama. Meu avô já tinha feito todo o café da manhã para ela, às 11 horas da manhã, ela descia como uma dama do teatro, uma dama de Hollywood, sabe? Eu achava aquilo tão lindo. Me lembro dela dançando no quintal, sozinha, porque eu ficava na edícula, eu já tinha uns 23 anos, e ela dançando sozinha no quintal, mas uma coisa do quarto primordial, sabe? Depois, a Margarida ficou no Rio de Janeiro. E a Margarida, ela não era bem vista na minha família, porque ela foi... O Zé Celso fala que ela foi uma das primeiras homossexuais femininas assumidas no teatro brasileiro. Então, foi a primeira lésbica mesmo assumida no teatro brasileiro. E ela tinha uma dificuldade muito grande com a família, eu imagino. Naquela época ainda, né? E a bebida também, quer dizer, teve pedir ajuda para o álcool. E, para mim, Margarida Rey e Virgínia estão na mesma... Foram atrizes, uma exercendo, a outra não, dançando no quintal de casa, em seu quarto primordial expandido até o fim da vida. Eu vi minha avó morrer também. E foi até o fim da vida. E meu avô tratando ela como uma grande dama. Que maravilha. Muito bonito isso. Que lindo. Isabel, agora voltando um pouco ali, final dos anos 80, você veio parar aqui na TV Cultura. Foi. E fez aí algumas aparições, né? Uma delas foi no programa Bambalalão, que era o Enigma de Papai Noel, um episódio do Bambalalão. Como é que você veio parar aqui? Como é que foi esse trabalho? E tem outros também. Eu fui chamada para fazer Ana no Avesso, que era um especial de Natal, eu já fazia teatro, eu fiz um teste aqui. Eu tinha 13 anos, e aí eu falava, mas como é que eu pego o ônibus até a Senesbrig? Não sei pegar, e minha mãe já estava em outro lugar, eu tinha que me virar. E eu liguei para minha tia Pink e falei, eu preciso ir para a TV Cultura, não sei o que, ela... Mãe de... Acho que ela estava com 3 filhos já. Ela enfiou todo mundo dentro do carro, me buscou e falou, você tem que chegar na hora, você não pode se atrasar. Eu lembro disso, dela num carro falando, você não pode se atrasar, você não pode se atrasar. Sufoco, né? E eu fiz o teste, passei. O Marcelo dirigiu, acho que no começo, mas logo em seguida o Ademar Guerra entrou. Então, de repente,
Claro que eu sabia quem era o Adhemar, né? Um cara que fez... Eu sei que ele fez história no Teatro de Curitiba, com balé estágio aqui em São Paulo, Dona Mari e seu Décio, que eram parceiros dele, um grande diretor de teatro, porque nesse momento eu estava... Era 1988, eu estava na antiga oitava série, né? Que é o 9º ano hoje. E... Então, eu saía da escola 20 minutos mais cedo com autorização da escola e da minha mãe, não podia tirar uma nota baixa, pegava o metrô, descia na Tiradentes, me vestia já decorando o texto do dia, então eu aprendi a decorar na hora. E a gente dava uma ensaiada muito rápida, batia o texto e ia. E eu lembro que um dia eu cheguei atrasada e ele estava com a Silvana Teixeira no camarim, e eu dividia camarim com ela, e eu entrei, fui me trocando, ele me deu uma bronca, falou assim, é falta de respeito, você está se trocando na frente da direção, e não sei o quê. Ele gostava de pegar no meu pé. Aí um dia ele falou assim para mim, ele me olhou com um pouco mais de carinho e falou assim, eu achava que você era a empada desse programa, mas eu acho que eu estou errado. Até hoje eu não sei o que ele quis dizer com isso. O que era a empada do programa, né? E logo em seguida ele me chamou assim para ir... Eu já fazia balé clássico há muito tempo. E eu tive esse sonho de ser bailarina clássica mesmo. Com ponta, com tudo. E eu já fazia aula lá no estágio. E foi uma coincidência. Ele falou, vamos para Nenê de Vila Matilde, que ele amava. E eu saí na comissão de frente vestida de Carmen Miranda. Eu tinha 14 anos. E uma ótima dele também ele acompanhou todos os ensaios com Dona Mari e seu Décio. Eu fiquei muito tempo lá no balé estágio, eu fazia aula todo dia, trabalhando e estudando. Meu Deus. E fazia aula de inglês, minha mãe me colocava em tudo quanto é coisa gratuita, e eu tinha que ir bem, porque não caiu do céu, é gratuito, tem que honrar. E aí eu me lembro, a gente foi sair na Nenê, que ainda era na Tiradentes, e eu me lembro que minha mãe me deu a gente ia sair de madrugada, e minha mãe me deu um farnelzinho, com uma maquiagem. Ela me deu um pó, um rímel, né, porque a gente precisava se fantasiar de Carmen Miranda, e me deu um batom vermelho. E ele estava sempre lá, vendo a gente, sempre no meio do... E muito elegante ele. E aí eu me lembro, eu sentei na frente do espelho, peguei meu farnelzinho e eu queria tanto passar aquele batom vermelho que eu comecei a passar o batom vermelho. Ele gritou lá do vidro que ele estava... Nunca começa pelo batom, menina! Batom é o último! E eu fiz, todo mundo olhou pra mim. Genial. Meu Deus, isso é o aprendizado pela queda, né? Porque eu ia caindo, ia aprendendo, e ele foi gostando de mim, sabe? Então, aqui eu tive o meu primeiro vínculo empregatício de verdade, que eu tinha contrato, que eu ganhava um dinheiro todo mês, que eu ajudava na casa, eu senti um movimento aqui de profissão mesmo. E eu só saí no finalzinho de 1988 porque era o 8º ano e ia começar o ensino médio, antigo colegial, e eu ia ter que estudar à noite. Mas você teve uma passagem também como cantora no programa da Inesita Barroso. Isso foi depois. Viola, Minha Viola. Foi depois e foi lindo isso. Porque acho que eram 40 anos de carreira do meu pai. E foi muito bonito isso, porque meu pai não sabia e eu estava muito nervosa. E quando a gente ensaiou, o tom estava bom para mim. Quando eu apareci, eu percebi que tem... Né, eu não tenho vocação para ser cantora, que tem um domínio de vetores invisíveis no teatro que eu, de alguma maneira, eu tenho muita facilidade para dominar. Os vetores invisíveis da música, eu tenho facilidade para conviver em casa, mas ali naquele momento eu vi que eu estava um tom abaixo e eu tinha que segurar aquilo. E eu falei, pô, isso aqui é um lugar que é lindo que eu fiz lá para ele, mas eu sei que eu cantaria aquilo muito melhor. Se estivesse em casa com ele. No ensaio e tal, mas é que acontece uma conjuntura de coisas no ao vivo que... Mas há controvérsias, porque a Maria Bethânia ligou para o seu pai para dizer que achou espetacular. Ele conta isso, pois é. Mas bonito, lindo. Agora, quando você terminou o curso da EAD, lá pelo ano 2000,
você participou da fundação da Companhia Livre de Teatro, né? E a gente tem alguém aqui que mandou uma mensagem para você também. Comadre. Bel, Minha minha comadre, amiga, querida, parceira no teatro e na vida. É uma saudade imensa de estar com você. Queria lembrar que do início da Companhia Livre, com as nossas leituras encenadas das tragédias cariocas. Aquelas leituras foram o início da Companhia Livre, que hoje tem 23 anos. E também de Rainhas, uma peça que nós escrevemos juntas, a partir de Mary Stuart, eu, você, Georgette, Fadel, e como viajamos com ela, e principalmente o bonde chamado Desejo, onde você transbordava emoção como Stella Kowalski, e principalmente aquela tua barriga falsa. Eu te via engravidar e parir todos os dias, e logo depois veio o Diego, meu afilhado. Que felicidade, tantos anos de parceria. Que a gente continue juntas pela vida afora. Beijo grande. Até. O Kowalski vai gostar de mim? Ou ele vai me ver assim como uma visita de parente? Eu não iria aguentar isso, Stella. Não se dá muito bem, Blanche. Quer dizer, se você não tentar comparar ele com os homens com quem a gente saía lá em casa. Ai, que delícia. Beli. Minha comadre mesmo. Porque é tudo tão sincrônico, né? Tão bonito assim. Porque eu saí da EAD, eu fui trabalhar com Laje, a gente fez Marguerite Duras. E eu lembro que foi nessa época que eu conheci a Cibele. E aí tinha uma turma, assim, que era o Marcos Pedroso, cenógrafo do Vertigem, Mariana Lima, minha amiga também, minha comadre até hoje, e o Borg, o Elcio, era tudo... As casas eram abertas, sabe? A Cibele, às vezes, andava descalça na rua, assim, era uma coisa... Mas a ideia era assim, nós não somos atores, diretores. Essa hierarquia era atravessada e a gente pensava em peças onde eu dirigia uma, era assistente de iluminação de outra, fazia bilheteria em outra. Né? A Cibele, como atriz, fazendo Sete Gatinhos, é uma coisa inesquecível. Então, isso tudo foi uma fase da minha vida de muita descoberta, de muita amizade. E Rainhas... E eu fiquei na companhia até um certo ponto, e Rainhas era a minha ruptura com a Companhia Livre, que não podia ser diferente, né? Duas escorpianas, e eu lembro de uma coisa meio trágica, de eu falando, Cibele, eu vou sair da companhia, e ela falava, nunca mais, nós vamos... Não, e teve um drama que deve ter durado assim, umas 3 semanas, de drama mesmo, não era briga, não, era dor de separação, assim. Depois eu vi até uma peça do Philippe Colbert, que é um ex-ator da Riane Muschini no Soleil, e ele, quando foi se despedir da Riane Muschini e encenou isso, ele comia uma flor e sangrava, falando, eu vou embora, Riane, eu vou embora. Eu me lembro disso, que eu sangrava. Eu tive, quando eu saí da Companhia Livre, conjuntivite nos 2 olhos, e eu falava com a Cibele, que voltava para minha casa para falar, fica, e eu falava, não, com aqueles olhos borbulhando de conjuntivite. Depois, assim, de 3 semanas, 1 mês, acho que eu já falei, vou produzir sozinha, Renato Borg tem razão, Regina Braga também, eu preciso ser produtora de mim mesma. E aí eu chamei a Cibele para dirigir, a Simone para fazer o cenário, a Lê para fazer a luz, a produção era do Henrique Mariano, era tudo igual. A mesma máfia. E, assim, é uma ligação forte até hoje. E nem é preciso dizer que, nessa altura do campeonato, o teu lance era o teatro, mas que, eventualmente, você enveredou aí para a TV e para o cinema. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com Isabel Teixeira. Estamos de volta com Persona, o nosso papo hoje é com a Isabel Teixeira. Bel, o espetáculo Rainhas foi outro prêmio Shell na sua carreira.
Claro que não podia faltar aqui um depoimento da sua parceira de cena, ai, né? meu Deus! Bom, essa não é a primeira vez que me pedem para falar sobre a Bel. Precisa tomar cuidado, viu, gente? A Bel, você fica elogiando muito, daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. A Bel, não tem muito como falar pouca coisa sobre ela, porque é uma das minhas parceiras mais lúdicas, mais legais em todos os sentidos. Não tem como contar uma coisa ou outra. É muita vida, é muita história. A gente, para além do trabalho, acho que tem muita ligação entre os corações, né? A gente procurou os nossos corações juntas durante um tempo, né? Das pessoas mais íntegras e profundas que eu conheço, e ao mesmo tempo mais bagaceira e mais... É muito impressionante como são todas as cores do arco-íris, muito grande, né? Eu lembro que ela fez uma improvisação quando a gente fez um espetáculo, Rainhas, que era a batalha entre a Elizabeth e a Maria Stuart, né? Inspirada no Schiller. E ela fez uma improvisação que ela falava que ela era grande demais, que inclusive aquele palco era pequeno demais para ela, e portanto que não ia caber nós duas, que ela tinha que ficar sozinha. E aí enfim, genialmente ela brincava com a história da competição das duas rainhas, enfim, uma coisa impressionante, né? Um beijo, Bel. Eu te amo. Te espero. Forever and ever. Eu fui cruelmente ultrajada! Entre nós duas não haverá conciliação que valha! Eu gosto de brincar com ela. Isso, assim, eu sabia que a gente fez escola juntas, então eu tenho uma lembrança da Georgette na escola que já era isso, já era visceral. Esse fogo, já era isso, já era uma articuladora, ela é política, ela é comunista, ela é uma revolucionária e ela sempre foi isso, sempre assim. O coração dela bate nesse ritmo. E Gota d'Água, quando eu assisti com ela, fazendo Joana, eu não sei se eu vi potência igual. É uma pessoa do teatro. E quando a gente fez Rainhas, tinha um desejo de brincar com ela. E a gente foi muito feliz, assim. Eu e a Georgette, a gente pode tudo. A gente pode se xingar, a gente pode pisar uma na outra, mas a gente tem ética cênica. Quando uma pessoa não tem ética cênica, eu faço que nem a Clarice Lispector, entendeu? Eu não olho para trás quando eu me desfaço dessa relação. Isso aconteceu raríssimas vezes. Eu tive muitos encontros cênicos, né? E tive encontros cênicos, assim, fazendo Chekhov com minha turma, que era o Henrique Dias, Mariana Lima, Emílio de Mello, e a gente viajando para o Japão, para o Canadá, para fazer Chekhov, a Gaivota, e eu fazia Arkadina, Masha, Nina, e a gente foi... eu quero fazer essa peça de novo com eles, porque é essa primavera da vida, assim, que eu queria refazer essa peça que a gente fez na Primavera da Vida, velhos, daqui 10 anos, porque é Chekhov. E isso vai dar uma camada que só a gente vai entender. Bom, então eu tive grandes parcerias, mas a Georgette é um lugar cênico que, assim, não é do resultado que eu estou falando. Uhum. É de um lugar que eu tive com ela. É uma coisa que independe do resultado, sabe? É uma coisa de parceria cênica. Eu tive isso também, que é uma química que dá, assim. Tive isso com ela, tive isso com o Murilo Benício agora, assim, num outro lugar, mas tinha uma coisa ali que eu falava, isso aqui é encontro cênico, entendeu? Então vamos para a TV? Vamos falar de TV? Vamos. Porque você começou fazendo algumas pequenas participações aí quando a agenda dos espetáculos te permitia. Mas você já chegou a declarar que a diferença da TV e do teatro é a mesma do futebol para o handebol.
Como é que é isso? Não, é que o futebol... É como se tivesse me falado assim, Bel, você jogou futebol a vida inteira. Você sabe todas as regras e não sei o quê. Agora o jogo é o mesmo, porque o objetivo é o mesmo. Você tem que pôr a bola lá no gol e jogar com o time. Só que, em vez de jogar com o pé, você joga com a mão. Só isso que muda. Então, essa foi a diferença, mas tem um entre aí. Tem um entre que faz muito parte desse período do audiovisual, que foram os quase 8 anos que eu trabalhei com a Cristiane Jatahy. Tá. E a Cristiane Jatahy, o foco de trabalho dela, ela tem um trabalho continuado que tem mais visibilidade na Europa do que aqui. E a Cris me chamou para fazer uma versão das Três Irmãs, que era muito legal, porque numa sala você faz a peça e na outra o cinema passa ao vivo. A gente nunca viu esse filme. Mas o espectador, porque a gente faz sessão dupla, o espectador que vê a peça, ele vê a peça e vê o cenário fazendo assim, vê o cabo, vê a câmera, vê o enquadramento. A gente trabalhava com 3 câmeras, uma que ficava na mão da Irina, que é uma câmera jovem, com uma linguagem jovem. A câmera da Maria Macha era a câmera para onde a gente olhava e com quem a gente falava, e era o diretor de fotografia que fazia essa câmera, o Paulo Camacho, que era o Alexandre. Então, ele era uma câmera personagem. E a câmera da Olga era uma câmera no tripé, uma câmera parada. Então, era muito bonita essa relação, porque a gente ensaiou estudando o quadro. E a gente ensaiou com um diretor de cinema, que é o Paulo Camacho, que sabe da antropologia do quadro. E eu me apaixonei loucamente pelo quadro, pela câmera, pelo enquadramento, por essa relação. Tanto é que eu me apaixonei até pelo câmera e fui casada há 8 anos com ele. Misturou-se ali, porque foi realmente um apaixonamento, e um apaixonamento pelo jeito que ele fazia. Então, a gente ficou fazendo 8 anos essa peça, acredito que a gente vai fazer de novo, em que tinha uma coreografia do quadro, e eu fui aprendendo. Eu falei isso para a Cris outro dia, assim, parece que eu fiz uma graduação de 8 anos para fazer televisão. Eu saí do teatro da Cristiane Jatahy e eu me atirei num abismo do zero. Falei, vou começar tudo de novo. Eu tive apoio de amizade, assim, sabe? Profunda, principalmente da Regina Braga, porque foi muito difícil, né? Minha mãe faleceu e foi uma atitude muito difícil que eu tive, que eu tomei, de falar, então tá, eu vou começar do zero. Então, eu não tinha mais trabalho e eu voltei para o Brasil. Só que aí toca o telefone, um tempo depois, e eu fui chamada para fazer Desalma. Então, é isso que eu queria chegar. O seu primeiro papel de destaque na televisão foi no Desalma. Você fez também O Amor de Mãe, né, que você fazia uma vilã, a Jane, né? E quando é era assim... Era uma amiga da vilã. Amiga era da amiga da vilã, que era a Adriana Esteves. E aí, vilã. Televisão, o ator já começa a ficar reconhecido na rua, tal. Isso te incomoda de alguma forma? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Aquilo, eu tô, sabe, eu tô sentindo que eu tô viva como eu estava lá nisso que eu contei, da Primavera dos Grupos, da Companhia Livre. Eu estou viva com essa mesma potência dentro de mim, porque é um outro tipo de plataforma de atuação e eu tenho muito a aprender. E no Desalma eu trabalhei com a Cláudia Abreu, que começa a fazer televisão muito cedo. Então tinha uma proximidade ali de nós duas, que inclusive nos aproximou enquanto pessoas Eu fui vendo ela trabalhar. Depois teve esse encontro com a Adriana Esteves, que foi assim... São paixões iguais em plataformas diferentes. E a gente se encontra na cena e era uma delícia fazer cena com ela. E tinha uma coisa dela ter total consciência do processo da teledramaturgia. E aí eu falei, putz, isso aqui é muito legal. Quando você vê paixão na outra pessoa, contamina você. Exatamente. Notoriedade mesmo, como a gente já disse, você teve com esse papel da Maria Bruaca, que é uma mulher simples, é vítima de um relacionamento abusivo, né? E acaba se rebelando contra a sua situação. E aí a gente preparou um quadro sobre essa histórica luta das mulheres, né? Que acho que não acaba nunca, né? Não. Vamos ver.
luta pela igualdade de direitos femininos obteve suas primeiras grandes vitórias depois da Revolução Industrial, em meados do século XIX. No Brasil, conquistamos o direito ao ensino fundamental apenas em 1827 e, em 1879, o acesso às faculdades. Em 1932, impusemos nosso direito ao voto e elegemos Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher na política do país. Na década de 60, conquistamos o direito de trabalhar fora de casa e ter uma conta bancária sem autorização dos maridos. Veio depois a lei do divórcio, que nos libertaria de relacionamentos tóxicos ou abusivos. Apesar de lenta, a luta pelos direitos da mulher continua firme, não apenas nos tribunais e na política, mas também no dia a dia de mulheres simples, como a da personagem Bruaca, da novela Pantanal, que resolve redefinir o seu futuro e tomar nas mãos as rédeas do seu destino, após despertar para o fato de que sem a sua liberdade não existiria espaço para uma possível felicidade. Verdade, ó, esse olhar para o que não se via, que rolou nessa cena última, é tudo verdade. Era eu olhando mesmo, sabe, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Esse reconhecimento do livre-arbítrio aconteceu comigo e é recente. Por isso que eu estou tão feliz hoje em dia. Porque aconteceu, sabe, que mundo é esse que eu não estava vendo? E foi isso o que te fez aceitar esse papel, Bel? Que Nossa! Você cria dos palcos, né? Isso ia te tomar todo o seu tempo. Não, mas eu tô dando todo o meu tempo para teledramaturgia. E o que te fez aceitar esse papel? O papel. E tinha uma sondagem primeiro, eu achei estranho primeiro, falei, Pantanal. Aí depois teve um pouco de insegurança, falei, mas remake? Aí pensei nos clássicos, sabe? Quantas vezes a gente já montou Shakespeare? E lembrei da potência da novela. Fui rever, e aí caiu uma ficha, assim, era o final da pandemia, eu ficava faxinando a casa com um iPad do meu lado, e depois eu fazia almoço com o iPad do meu lado, e fui vi a novela inteira no YouTube. Prestei muita atenção na Ângela. E eu fui assistindo e tinha horas assim que eu sentava no chão e chorava, porque, é claro, era uma obra aberta. O Benedito escreve a sinopse e 30 primeiros capítulos, e eu tenho certeza, porque eu conversei com a Ângela, a Maria Bruaca foi sendo escrita por ele com a carne da Ângela e com olhares da Ângela. E quando chegou o Ângelo Antônio também, rolou, que era o Alcides, rolou uma outra coisa. Quer dizer, ela escreveu aquilo também. E eu comecei a achar genial. O Benedito, quando esteve aqui no Persona, ele disse que ele ia escrevendo e ia chorando. Ele chorava durante o processo da escrita. E lá no Roda Viva, eu acho que é no Roda Viva, eu não fui checar, ele fala que a Maria Bruaca foi uma personagem que fugiu um pouco ao controle dele. Porque tinha ela ali, entendeu? Então, eu já achei um clássico, eu falei, isso é um clássico, é uma remontagem de um clássico, eu vou tratar como um clássico. Eu sei a curva da personagem. Então, eu fiz um caderno e fui estudando, assim. Então, eu fiz o primeiro momento, que é o que é normal com aquele marido. A gente normatiza as coisas. A gente não percebe que está sendo abusado. Todo mundo, né? Depois, o que eu chamei de falha trágica, que ela descobri que ele tem outra mulher, aí a raiva, a revolta, né? E, ao mesmo tempo, com a raiva e com a revolta, um despertar de uma sexualidade que estava embotada ali, tudo misturado. Então, é tudo... Porque eu imaginei aquela casa tremendo, eu imaginei um processo que tinha a ver com abalo sísmico e ela tentando segurar os quadros, sabe aquela coisa da Mary Poppins? Ela tentando segurar os quadros e refazer a vida, e aí ela vai para o Alcides, volta para o Tenório, vai para não sei onde, vai para não sei onde, até a hora de um tiro que ela dá nele para errar, a gente acha que é para errar, mas esse tiro é um tiro para ela sair daquela casa. Ela está sem chão, ela refaz o chão onde? Na água, na chalana. Ela encontra um homem de quem ela fica amiga. Tinha uma torcida do público
para ela ficar com o Eugênio, né? Mas o Almir também falava isso, assim, tem uma coisa de uma relação de homem e mulher, de amizade, de refação, de restauro, sabe? Para ela pegar a rédea da vida dela de novo. Depois tem toda uma fase do percurso jurídico, que é quando ela vai para a casa de Zé Leôncio, isso tudo já estava escrito, quando ela vai para a casa de Zé Leôncio e ele fala para ela, você tem direitos, existe lei, existe abuso patrimonial, existe abuso moral, e nessa hora da novela eu senti uma potência da teledramaturgia, de um alcance, que era aquilo que eu estava sentindo falta com o público europeu, entendeu? Que assim, caramba, existe um Brasil profundo e essa emissora com uma telenovela chega até lá. Chega lá, porque nós sabemos fazer novela, a gente sabe contar história de um jeito episódico, de longo fôlego, a gente é tudo Balzac, entendeu? E influencia as pessoas. Influencia. Influencia e vem influenciando há anos, entendeu? Eu sou fruto da Malu Mulher. Né? Eu vi aquela relação de mãe e filha e aquilo lá bateu em mim de alguma maneira. Vale Tudo é uma novela que fez minha cabeça assim, de um jeito, gente, que eu não consigo nem explicar para vocês. Aquele final. Aquele final e toda aquela trama que eu devo falar que país é... Por que acontece isso nesse país? O que é isso? E tudo com capa-espada junto, parece, né? Porque é quem matou, o assassinato, que é muito legal como a história, e eu acho que é disso que a gente precisa, sabe? Porque hoje eu posso mudar, porque hoje eu quero falar para muita gente e de um jeito que todo mundo entenda. Né? Aí vem de novo assim a palavra do meu pai na minha orelha e meu pai falando para um povo inteiro que simplesmente assim, eu não sei rezar. Eu tenho meu olhar aqui para te mostrar, sabe? Isso é simples e todo mundo entende. E tem uma coisa que eu até falei disso com a Georgette uma vez, que é assim, o que é essa coisa do Tony Ramos? Sabe, que você está passando na padaria, eu tive isso com o Tony Ramos várias vezes, agora eu estou revendo Pai Herói. O que é isso? Você está passando na padaria e, de repente, ele está passando no Vale a Pena Ver de Novo e você olha e fala, ué, e consegue se emocionar com uma televisão, com aquele cara sem volume. O que é aquilo? Por que ele fala para tanta gente? Que comunicador é ele, entendeu? É uma onda todo... E aconteceu esse fenômeno no Pantanal. Todo mundo estava vendo pela TV aberta, a maioria. E então, claro que não pode faltar, então, um depoimento de alguém de lá, né? Vamos ver. Então, eu estou aqui para falar de Isabel Teixeira, essa mulher incrível, essa artista maravilhosa, do qual eu tive o privilégio de assisti-la pela primeira vez no teatro, fazendo a peça Rainhas, ao lado de uma outra grande atriz, que é Georgette Fadel, no Festival de Teatro de Guaramiranga, na minha terra, no Ceará, nesse festival que é tão importante. Eu posso falar que Rainhas, sem dúvida, figura entre as minhas 3 melhores peças de teatro que eu já vi na vida. E a interpretação de Georgette e Isabel Teixeira me arrebatou de um jeito que eu fiquei completamente apaixonado por essas duas pessoas. E aí me vem a grata surpresa de trabalhar com ela em Pantanal. E não só trabalhar com Isabel, como conviver com ela, porque a gente dividiu o quarto durante as gravações lá no Pantanal, né? E a gente pôde ter uma relação de amizade, de carinho, de conhecer melhor essa pessoa que eu já admirava como profissional, e como mãe, como mulher, como pessoa, é ainda mais admirável. Isabel, deixo aqui todo o meu amor pra você. Você sabe o quanto você é incrível, o quanto você é importante pra mim, do como a gente foi companheiros nessa jornada que foi o Pantanal. Então só agradecer a Deus, ao universo, por ter cruzado os nossos caminhos e a gente ter estado juntos nesse trabalho, além de te assistir como espectador, ter sido seu colega de trabalho e hoje ser seu amigo. Um beijo. Queridíssimo amigo, queridíssimo, é verdade, a gente... Um grande artista, né? É isso, é um artista de quarto primordial, né? Silvério, ele tem uma noção plástica. Eu fui agora assistir ele cantando Belchior. Gente, é um negócio que você faz... Que delícia! E, ao mesmo tempo, um parceiro de cena, de aventura e, sabe, pleno na vida, assim, tão bonito conviver com ele. Então, teve isso também no Pantanal, sabe? Esses encontros. Aham. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalinho. Depois, no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre shows musicais, a editora. Legal. Voltamos já com o Persona.
Estamos de volta para o nosso bate-papo hoje com Bel Teixeira. Bel, a gente já começa te mostrando a mensagem de uma parceira constante nos palcos. Olha só quem é. Falar da Bel Teixeira é um grande prazer. A primeira vez que eu vi a Bel foi no palco, fazendo uma peça de Shakespeare. E eu fiquei absolutamente maravilhada com aquela menina linda e que tinha uma força e uma vida muito, muito especiais em cena. Acabou a peça, eu fui falar com ela, estava maravilhada, ela me abriu um sorriso lindo. Depois disso, tive a grande sorte de termos sido convidadas para o mesmo elenco, uma peça dirigida pelo Bruno Barreto, Dúvida. E tivemos uma experiência muito forte, muita afinidade, muita alegria de trabalhar junto, muita confiança. Continuei maravilhada pela Bel. E a Bel nós fomos nos aproximando e a Bel foi virando uma pessoa da minha família e uma pessoa absolutamente fundamental na minha vida profissional. E a partir daí nós fizemos vários espetáculos juntas, e, inclusive um deles eu ainda faço, estou com ela no palco sempre, que é o São Paulo. Estou fazendo esse espetáculo há 1 ano já. E esses anos todos trabalhando com a Bel só fortaleceram a nossa relação e a minha admiração por ela. Família mesmo. Família ganha. Família que eu ganhei da vida. Porque grande parceira mesmo. E ela pulou uma parte que ela me chamou em 2013 para fazer assistência de direção da estreia dela como diretora, fazendo Tô Tateando, com Zélia Duncan, que aquilo lá, pérola, uma obra-prima, e ali eu saquei que o meu trabalho com a Regina, ele segue uma linguagem que vem muito dela, que é música e poesia, e de um jeito lúdico dentro do palco, onde o prazer estabelece o compasso. São Paulo, por exemplo, era uma pesquisa de anos da vida dela. Desde que ela chegou em São Paulo, ela está fazendo essa peça, ela está escrevendo essa peça. Então, quando ela abre na mesa dela os roteiros, os cadernos, as referências, ela me ensinou São Paulo. Ela me ensinou a olhar para essa cidade que eu tanto amo. Ela me ensinou a olhar para São Paulo como uma entidade de São Paulo, entendeu? E ela nem é daqui, ela é de Minas. Corpo vivo. A cidade é um corpo vivo, né? E é muito bonito ver... E é muito bonito ver a Regina trabalhando, assim, é muito bonito. Eu tenho certeza de que essa linguagem continue e a nossa parceria também. Agora chegou a hora da gente falar sobre a sua editora de livros. Fora de esquadro. Fora de esquadro. Você, dentre outras coisas, foi estudar também design. Então, design e editoração. Edita, ilustra, revisa, encaderna, distribui, promove, divulga, faz tudo, né? Qual é o teu objetivo principal com essa editora? Isso é um projeto em construção, mas é um projeto em construção desde os meus 16 anos, quando o meu lance era a palavra, eu fui para a faculdade de letras, né? A editora, ela está fora ela também não é uma editora de mercado, muito longe disso. A Fora de Esquadro, ela é a minha editora que traz à luz os meus escritos e romances e trabalhos de gaveta. Eu acredito que na gaveta tem um pó que é um tipo de fermento, então eu acredito muito na gaveta. Tem coisas... O Avelã, que é o primeiro que eu vou publicar e que já está pronto, mas ele está pronto para ir para o prelo, para o meu prelo da minha casa. Eu estou escrevendo ele desde 2008, então ele é uma obra de gaveta. A minha ideia é publicar sempre tiragens de 50 exemplares numerados, assinados, e eles vão ser vendidos online. Mas, no mesmo site, as pessoas do mundo inteiro, porque é um site, têm acesso aos PDFs que vão custar preços simbólicos. Eu penso assim, em R$5 cada PDF do livro, para você baixar. E os audiobooks, que é uma outra coisa que eu tô mergulhando nisso com a Supersônica e com a Fósforo, porque eu estou lendo os livros da Annie Arnaud,
que foram publicados pela Fósforo, são 5 livros, eu estou lendo os 5 livros, então tem essa plataforma do audiobook que eu estou encantada. Então, eu também quero gravar os livros eu mesma e também vendê-los por preços muito simbólicos. Ela não quer fazer mais nada, né? Eu estou exausto já. Não, gente, é que assim, é tudo longo prazo, porque eu não tenho para quem prestar contas, entendeu? Sim. E esse é o lance do livre-arbítrio também, porque isso é uma coisa que se conquista. O Messene, quando eu saí da faculdade da EAD, da Escola de Arte Dramática, ele falou para mim assim, Bel, aceita tudo, faz tudo, pega todos os trabalhos. Daqui muito tempo, para mim foi muito tempo, você vai poder escolher. Eu estou nesse lugar aí. E o meu lance é a palavra do ator, é o ato e agora é o audiovisual. Então, uma coisa casa com a outra. E teatro está sempre na minha vida. Está sempre aí, né? Sempre. Eu tenho uma peça que eu quero fazer, talvez dentro de casa, talvez fora. Eu quero dirigir, eu amo dirigir. Eu amo dirigir. Temos mais um depoimento para você, é o último do programa. É mais uma companheira de palcos e de pistas de corrida. Ah, Zedê. É Zedê, minha madrinha. Isabel Teixeira, porque Regina Braga e eu fizemos o espetáculo Tô Tateando e ela convidou a Bel para ser assistente de direção. Desde o primeiro dia, eu entendi que a Bel ia contribuir de uma maneira fundamental para aquele espetáculo e foi o que aconteceu. E dali ficamos amigas e com uma admiração enorme sempre pela garra do talento que ela tem. É uma vida que a Bel traz com o talento dela e é tão amplo, né? Aí depois disso, eu a convidei para dirigir um show meu, Tudo Esclarecido, um show cantando só Itamar Assunção. Até hoje eu considero o meu show mais bonito. A Bel deu sentido para todas as coisas no palco, foi lindo isso. Foi uma coisa muito ampla. Depois ela fez outro show junto comigo, que foi o Tudo é Um, e muitas outras viagens, né? E a Bel ficou várias vezes na Urca e começou a correr, e a gente falava muito sobre isso. E aí, coisas familiares incluídas, né? Porque tem a Flora, né? Que a Flora, quando eu conheci a Bel, a Flora era um bebezinho de colo. Ver a Flora assim, do jeito que ela se aflorou, foi uma coisa linda. Então, eu vibro muito com todo o reconhecimento que a Bel está recebendo, porque é tão merecido. E Bel, a gente sabe que é só o começo. E outra coisa, eu não tenho mais que dizer para ninguém quem é a minha diretora. Minha diretora é a Isabel Teixeira. Presente que a Regina Braga me deu. Cara, isso é muito legal, porque Zedê é atriz também, né? É. E ela se atira, ela vai, e o Tudo Esclarecido, realmente, a gente fez dramaturgia, todos os shows que a gente fez juntos é dramaturgia, o lance dela é a palavra, ela é escritora, ela é corredora, ela... Sabe, é uma poeta, né? Uma poeta, e assim, com esse lance da vocação que eu falei, sabe? Eu tenho pensado muito nela, assim, nessa dignidade dela com o público dela, sabe, nesse compromisso que ela tem desde sempre. E o lance da corrida é muito louco, assim, porque ela é minha madrinha, o Drauzio é meu padrinho, e não é qualquer padrinho e madrinho que eu tenho, mas isso é uma coisa que ela... Sabe, os dois, assim, eles trouxeram para a minha vida e realmente tem um lugar aí de um apaixonamento pelo passo da maratona, pelo mais um pouquinho. Tudo para mim virou maratona, fazer novela virou maratona. Bel, obrigada. A gente percorreu essa maratona que é a sua vida, a sua trajetória, a sua carreira. Foi super enriquecedor. Mas antes de encerrar, o Atílio vai fazer um pedido. A gente tem um pedido muito especial para você. A gente sabe que você tem um ritual que pratica antes de entrar em cena, que é recitar um poema de um poeta galês. Né? Você poderia dizer esse poema é do Dylan Thomas. Dylan Thomas. E esse poema é o poema que o Tennessee Williams mais gostava. Por isso que eu descobri também ele. Foi uma escavação que eu fui fazendo. E eu falo esse poema toda vez antes de entrar em cena, às vezes eu falo de manhã,
sabe? Ele me deixa aqui, assim, agora, e ele tem muito a ver com esse propósito do quarto primordial, do que vem antes da manifestação. Poema assim, eu vou falar até olhando para aquela câmera. Pode? Pode. É assim, trabalho junto à luz que canta, não por glória ou pão, nem por pompa ou tráfico de encantos nos palcos de marfim, mas pelo mínimo salário de seu mais secreto coração. Às vezes eu até agradeço, assim, que bom, obrigada. Bel, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra receber você no Persona. Gente, a honra foi minha, assim, eu tô encantada com o que vocês trouxeram, assim, porque compacta uma coisa tão forte, que legal que foi tudo isso. Oba, que bom. Que bom. Obrigada, Bel. E a gente volta no próximo domingo com mais um Persona. Muito obrigado a todos e até lá. Gente, foi muito legal. Vocês fazem isso com todo mundo, né? Muito louco, vocês são loucos. Vocês é que são e deixam a gente é louco por vocês. Vocês são loucos, vocês devem ficar pesquisando isso. Parabéns a todos, A Gabi, que fez os quadros. A toda essa equipe incrível.